Olá, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos. Sejam bem-vindos. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja convosco e em cada um de nós. Que hoje Deus nos permita atravessar esse dia em paz e que as nossas mensagens de hoje possam vir morar dentro do nosso coração e estar sempre em nosso pensamento, para que nós possamos utilizá-las no momento adequado, como nosso consolo, como nosso guia, como a nossa direção que Deus nos dá. Glórias ao Senhor, meu Deus. Vamos à nossa leitura e à nossa posterior oração. Não se aborreça por causa dos maus, nem tenha inveja dos que praticam o mal, pois eles vão desaparecer logo como a erva que seca. Eles morrerão como as plantas que murcham. Confie em Deus, o Senhor, e faça o bem, e assim more com toda a segurança na terra prometida. Que a sua felicidade esteja no Senhor. Ele lhe dará o que o seu coração deseja. Ponha a sua vida nas mãos do Senhor. Confie nele e ele o ajudará. Ele fará com que a sua honestidade seja como a luz e que a justiça da sua causa brilhe como o sol do meio-dia. Não se irrite por causa dos que vencem na vida, nem tenha inveja dos que conseguem realizar os seus planos de maldade. Tenha paciência, pois o Senhor Deus cuidará disso. Não fique com raiva, não fique furioso. Não se aborreça, pois isso será pior para você. Aqueles que confiam em Deus, o Senhor, viverão em segurança na terra prometida. Porém, os maus serão destruídos. Dentro de pouco tempo, os maus desaparecerão. Você poderá procurá-los, porém não os encontrará. Mas os humildes viverão em segurança na terra prometida e terão alegria, prosperidade e paz. Os maus fazem planos contra os bons e olham com ódio para eles. O Senhor ri dos maus, porque sabe que o dia deles está chegando. Os maus puxam da espada e curvam seus arcos para matar os pobres e os necessitados e para assassinarem os que são honestos. Mas os maus serão mortos pelas suas próprias espadas e os seus arcos serão quebrados. É melhor o pouco que os bons têm do que as riquezas de muitos maus, pois o poder dos maus acabará, mas o Senhor protege os bons. Todos os dias o Senhor cuida dos que são corretos. A terra prometida será deles para sempre. Quando os tempos forem difíceis, eles não sofrerão e terão que comer em tempos de fome. Porém, os maus morrerão. Os inimigos de Deus, o Senhor, desaparecerão como as flores do campo, sumirão como a fumaça. Os maus pedem emprestado e não pagam, mas os bons são generosos em dar. Aqueles que são abençoados por Deus viverão em segurança na terra prometida, mas os que ele amaldiçoa serão destruídos. O Senhor nos guia no caminho em que devemos andar e protege aqueles cuja vida é agradável para ele. Se eles caírem, não ficarão caídos, porque o Senhor os ajudará a se levantarem. Salmo 37, versículos 1 ao 24. Agora, já não existe nenhuma condenação para as pessoas que estão unidas com Cristo Jesus, pois
a lei do Espírito de Deus, que nos trouxe a vida por estarmos unidos com Cristo Jesus, livrou você da lei, do pecado e da morte. Deus fez o que a lei não pôde fazer, porque a natureza humana era fraca. Deus condenou o pecado na natureza humana, enviando o seu próprio Filho, que veio na forma da nossa natureza pecaminosa, a fim de acabar com o pecado. Deus fez isso para que as ordens justas da lei pudessem ser completamente cumpridas por nós, que vivemos de acordo com o Espírito de Deus e não de acordo com a nossa natureza humana. Porque as pessoas que vivem de acordo com a natureza humana têm a sua mente controlada por essa mesma natureza. Mas as que vivem de acordo com o Espírito de Deus têm a sua mente controlada pelo Espírito. As pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana acabarão morrendo espiritualmente, mas as que têm a mente controlada pelo Espírito de Deus terão a vida eterna e a paz. Por isso, as pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana se tornam inimigas de Deus, pois não obedecem à lei de Deus e, de fato, não podem obedecer a ela. As pessoas que vivem de acordo com a natureza humana não podem agradar a Deus. Vocês, porém, não vivem como manda a natureza humana, mas como o Espírito de Deus quer, se é que o Espírito de Deus vive realmente em vocês. Quem não tem o Espírito de Cristo não pertence a Ele. Mas se Cristo vive em vocês, então, embora o corpo de vocês vá morrer por causa do pecado, o Espírito de Deus é a vida para vocês, porque vocês foram aceitos por Deus. Se em vocês vive o Espírito daquele que ressuscitou Jesus, então aquele que ressuscitou Jesus Cristo dará também vida ao corpo mortal de vocês, por meio do seu Espírito que vive em vocês. Portanto, meus irmãos, nós temos uma obrigação, que é a de não vivermos de acordo com a nossa natureza humana. Porque se vocês viverem de acordo com a natureza humana, vocês morrerão espiritualmente. Mas se pelo Espírito de Deus vocês matarem as suas ações pecaminosas, vocês viverão espiritualmente. Pois aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque o Espírito que vocês receberam de Deus não torna vocês escravos e não faz com que tenham medo. Pelo contrário, o Espírito torna vocês filhos de Deus e, pelo poder do Espírito, dizemos com fervor a Deus: Pai, meu Pai. O Espírito de Deus se une com o nosso espírito para afirmar que somos filhos de Deus. Nós somos seus filhos e por isso recebemos as bênçãos que Ele guarda para o seu povo e também receberemos com Cristo aquilo que Deus tem guardado para Ele. Porque se tomamos parte nos sofrimentos de Cristo, também tomaremos parte na sua glória. Romanos capítulo 8, versículos 1 ao 17. Jesus saiu dali e no caminho viu um cobrador de impostos chamado Mateus, sentado no lugar onde os impostos eram pagos. E Jesus lhe disse: Venha comigo. Mateus se levantou e foi com ele. Mais tarde, enquanto Jesus estava jantando na casa de Mateus, muitos cobradores de impostos e outras pessoas de má fama chegaram e sentaram-se à mesa com Jesus e os seus discípulos.
Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: por que é que o mestre de vocês come com os cobradores de impostos e com outras pessoas de má fama? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: os que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Vão e procurem entender o que quer dizer este trecho das Escrituras Sagradas. Eu quero que as pessoas sejam bondosas e não que me ofereçam sacrifícios de animais, porque eu vim para chamar os pecadores e não os bons. Mateus capítulo 9, versículos 9 ao 13. Irmãos, aqui Deus nos pede para confiarmos nele, não se aborrecendo com o sucesso dos maus. O sucesso dos maus é parte da trama do maligno, que nos engana para que fiquemos fracos em nossa perseverança na fé. Pois somente a glória do Senhor, o que o Senhor Deus faz, que dura para sempre. Os que continuam no mal desaparecerão. Vamos ser pacientes, pois Deus sabe do que precisamos e Ele não nos abandona e nos mostra a nossa direção. Pois quando recebemos a Cristo no coração, o Espírito Santo de Deus vem morar dentro de nós, nos ajudando a apagar a nossa natureza humana, nos tornando seres espirituais pela união com o Espírito de Deus. Aí nós teremos a vida eterna e a paz com Jesus, pois que Jesus veio na terra exatamente por nós, os doentes, que fomos salvos pelo sangue de Jesus naquela cruz. Então, meus irmãos, no meu pobre entendimento, esta é a mensagem. E agora, vamos fechar os nossos olhos e orar para não sermos tentados e fortalecer o nosso elo de ligação com o nosso Mestre e com o nosso Criador. Que as graças e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo possam vir do céu para serem derramadas sobre nós, eliminando as más energias lançadas sobre nós pelo maligno em nossa passagem pelo mundo externo, nos trazendo a clareza no olhar e a lucidez de pensamentos, nos enchendo com as boas vibrações de Deus e multiplicando a nossa fé, as esperanças e alegrias de viver renovadas dentro de nossos corações. Senhor, meu Deus e meu Pai, retornamos a Ti, Senhor, pois é contigo que renovo todo o meu ser, e me vestes com a Tua armadura celestial para enfrentar as minhas provas e atravessar os desertos que ainda necessito conhecer. Eu sei, meu Pai, que Tu vês as minhas falhas, Tu sabes de minhas fraquezas e de meus pecados, e é por isso que eu preciso continuar Te pedindo que nos proteja dos ataques do mal. Não permita, Senhor meu Deus, que eu caia novamente nas tentações. Dai-nos a coragem e determinação para que o mal não me pegue nas minhas fraquezas e me lance novamente na antiga escuridão em que eu vivia. Pois Tu vês a nossa batalha e estes tempos aqui na terra são o limiar da escuridão. Existe uma guerra à nossa volta, eu sei, mas também sei que nos salvará, pois Jesus está guardado em nosso coração. E é em nome de Jesus que eu oro e já vos agradeço. Amém. Glórias ao Senhor, meu Deus. Boa sexta-feira a todos. Que Jesus nos dê as mãos e nos conduza debaixo do seu manto por toda a nossa estrada.